Shalom, shalom, amados. Mais um dia que a bondade e a misericórdia do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Aleluias! Antes de você continuar ouvindo, assistindo ao vídeo, fazendo o devocional, curta, compartilhe com quantas pessoas você puder. E se ainda não é inscrito no canal, venha conosco, se inscreva, o canal é nosso. E que a presença do Senhor, o Espírito Santo, possa blindar as nossas mentes, a sua mente, que ouvirá esta mensagem, trazendo esperança, trazendo nova estrutura mental, trazendo renovo. Quando eu digo nova estrutura mental, é metanoia, como a palavra diz, para nós não nos conformarmos com este mundo, mas para renovarmos a nossa mente através da palavra de Deus, para que conheçamos, experimentemos a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Nós vemos hoje em dia a humanidade muito perturbada pela questão da ansiedade, né? E podemos observar que isso muitas vezes vem pela culpa. E nós vemos que isso começou lá no paraíso, naquela passagem de Gênesis 3:8, quando nós lemos: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Nossa, olha a primeira família aí, né? Sentindo medo e apreensão. Eles nunca haviam se escondido de Deus, na verdade. Não tinham nada para esconder, né? Lá em Gênesis 2:25 a gente lê que eles viviam nus e não sentiam vergonha alguma. Mas então veio a serpente, né? E o fruto proibido. E o primeiro casal disse sim para a tentação da serpente e não para Deus. Sabe quantas vezes nas nossas vidas, desavisadamente, desapercebidamente, sem vigilância, nós fazemos isso? Às vezes em pequeninas coisas. E logo vem uma sequência, né? Nós acabamos aquilo que nós sentimos na nossa consciência como desconforto, que o Espírito Santo faz com que sintamos, a fim de que nos arrependamos, a fim de que voltemos, a fim de que nos aperfeiçoemos. Mas muitas vezes as escolhas são anestesiar, né? Esse sentimento. Às vezes nos ocupamos demais com o trabalho, com os afazeres, com a internet. Outras pessoas até se entorpecem, não é verdade? Mas daí a pouco, quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro, isso nos incomoda, né? E aí nós continuamos tentando negar. Ou às vezes fingimos que não tropeçamos. Porque na verdade, dói, também é desconfortável nós nos autoconfrontarmos com os erros, buscar mudanças. Mas mais cedo ou mais tarde nós vamos perceber que esse é o caminho da paz. Isso é que nos leva à paz. Sabe? Abafar, jogar o lixo debaixo do tapete não vai nos trazer alegria, né? Então nós precisamos, tal como eu sempre falo, uma brasa que bate no nosso corpo. Precisamos logo espalmar. Não podemos minimizar os pecados, sabe? Nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a voltar, que nos ajude a refazer o caminho. E Ele tem o prazer em fazer isso por nós, porque Ele nos ama. A maturidade, na verdade, não está em nunca errarmos, porque nós vamos errar. Enquanto estivermos aqui, nós vamos cometer erros. Nós vamos amadurecendo, crescendo, mas ainda vamos cometer erros. E a maturidade não é deixar de cometer erros, mas sim estarmos sempre deixando para trás as coisas que passam, como o próprio apóstolo Paulo falou, e avançar, né, ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Deus está sempre pronto a nos ajudar. 32, nos versículos 3 e 4, nos diz o seguinte: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite
a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. É bem verdade, amados, que a culpa suga a vida da nossa alma e a graça nos restaura. O apóstolo Paulo se apegou a essa graça. Da mesma forma que ele creu na soberania de Deus, ele confiou na misericórdia divina. Ninguém tinha mais motivo para se sentir culpado do que Paulo, não é mesmo? Ele planejou a morte, executou de tantos cristãos, né? Ele era uma versão antiga, né, de um terrorista, prendendo cristãos e em seguida derramando o sangue deles, né? Lá em Atos 8:3 nós vemos, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres. Ele era um legalista antes de conhecer a Cristo. Paulo havia passado a vida tentando salvar a si mesmo. A sua salvação dependia da sua perfeição, de suas realizações. E não é assim, não é verdade? Todas as nossas realizações, tudo aquilo, toda a perfeição, tudo que a gente alcançar, não é por nossa própria força, mas sim pela misericórdia, pela bondade de Deus. Mas nós sabemos, né, que Paulo se converteu. Ele teve um encontro definitivo, radical com o Senhor. Isso fez toda a diferença na vida dele e na nossa. Graças a Paulo, né, nós, o apóstolo dos gentios, que somos nós não fomos, né, desde o primeiro momento o povo escolhido, mas o Senhor veio para todos aqueles que querem aceitá-lo, que querem amá-lo, que querem obedecer-lhe. E nós sabemos que Paulo nos ajudou nisso. Lá em Filipenses 3:7 ele fala: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Em troca de salvar a si mesmo, Paulo recebeu de Deus justiça. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Jesus Cristo. Filipenses 3:9. Paulo entregou toda a culpa dele a Jesus Cristo. Ele não anestesiou, não escondeu, não negou, não compensou, não puniu. Ele simplesmente entregou Jesus. Como resultado, ele até disse, né? Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Repito, né? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 13:14. Então, nós podemos copiar o exemplo de Paulo e saber que Deus não nos sobrecarrega com culpas, muito pelo contrário, né? Ele nos dá coragem, Ele nos dá misericórdia, como o último versículo do Salmo 23. A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguem todos os dias das nossas vidas. E isso é tremendo, isso é maravilhoso. Nós termos essa certeza, né? Nós não ficamos inconscientes da gravidade do pecado, mas ao mesmo tempo nós temos a consciência da imensidão da graça. O pecado não é diminuído, nem é a capacidade de Deus de perdoá-lo nunca. Então, amados, podemos nos arrepender sempre que pecarmos e voltarmos para Deus e pedirmos a Ele que renove a nossa fé, sabe? E nada disso está nas nossas obras, mas sim tem a ver com a obra de Cristo consumada na cruz. Desde a eternidade, Deus planejou a salvação para nós. Ele planejou tudo perfeitamente. Conhecemos tantas histórias bíblicas, né? Tantos heróis da fé que passaram por tantas coisas. Nós também queremos ser heróis da fé. Passarmos por tudo que temos passado. Você com a sua história, com seus desafios, com as suas lutas diárias, com a sua trajetória de vida até aqui. Eu com as minhas. Todos nós somos amados, queridos e habitados por Deus desde que o permitamos, queiramos. Então continuemos
prossigamos mais um dia que Deus nos dá para vivermos, para conhecermos a vontade dEle, buscarmos a graça para realizá-la, tudo com a ajuda dEle. Amém? Oremos, amados. Ô Paizinho querido, mais um dia, Senhor, que queremos te agradecer antes de te pedir qualquer coisa, Deus, porque o Senhor tem estado conosco. O Senhor nos guardou durante a noite, nos protegeu, ó Deus, velou sobre o nosso sono, Senhor. Muito obrigada, Deus. Renovou o nosso corpo, as nossas células, ó Deus. Muito obrigada, Deus. Te entregamos este dia nas tuas mãos, ó Deus. Tu conheces completamente, Deus. Sabe tudo o que acontecerá até o findar dele. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor estará conosco, ó Deus, por todos os lados, nos guardando, nos sustentando, nos dando, ó Deus, uma visão clara, ampla, de tudo que precisamos, ó Pai. Saber, entender. Pai, ajuda-nos, ó Deus, que transborde em nós a tolerância, a paciência, Deus, essa solidariedade, todos os frutos do amor, ó Pai, que o Senhor sempre nos ensinou e nos ensina, Deus. Toma esse mundo nas tuas mãos, ó Deus. Toma todos os povos, ó Deus, os mais próximos de nós, os da nossa casa, os nossos vizinhos, a nossa rua, o nosso país, os 4 cantos desta terra, Deus. Abençoa, Deus. Guardai, ó Pai, que haja libertação, salvação, ó Deus, e vida plena, Senhor. Muito obrigada, Deus, pela oportunidade de orarmos, ó Deus, de entregarmos este dia nas tuas mãos, ó Pai. Nós te louvamos, nós te amamos e declaramos mais uma vez que nós somos teus, ó Pai, que não queremos fazer nada sem que a tua presença esteja conosco. Muito obrigada, Paizinho. Te amamos, te adoramos, te bendizemos, ó Deus. Em nome de Jesus, fortaleza nossa, nosso Pai amado, santo, santo, santo.